Lembrando que você pode adquirir esse slide no site ebdinfoco.com.br. Você, professor de escola dominical, que quer ministrar a sua aula com slide, acesse www.ebdinfoco.com.br e baixe o seu slide. Lá também você vai encontrar cursos de capacitação para o professor e muito mais conteúdo para a sua escola bíblica dominical. Acesse www.ebdinfoco.com.br. Pois bem, a lição é a lição de número 11 e o tema da lição é Moisés, o líder vitorioso. Como já disse, nós vamos estudar a vida do grande líder de Israel, o Moisés. O texto do dia está em Deuteronômio 34, verso 10, e diz: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. A história de Moisés é muito interessante, especialmente pela sua relação com Deus. Moisés era profeta, Moisés era legislador, Moisés foi o libertador, né, que acompanhou o povo, liderou o povo à saída do Egito. Moisés, ele teve uma relação tão próxima, tão íntima com Deus, que aqui nesse texto está bem claro, dizendo que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Moisés é considerado o maior vulto da história judaica no início da sua história. Depois nós temos aí homens grandiosos como Samuel, Davi, Daniel, mas Moisés, sem dúvida, é a figura das mais importantes da história de Israel. Os milagres na vida de Moisés eram eventos naturais para Deus, mas para ele e seu povo eram sobrenaturais. Esta é a síntese. Vale lembrar que para Deus não há nada sobrenatural, porque Deus é o sobrenatural de tudo, ele está acima de tudo, não há nada que está além da compreensão de Deus, além dos seus limites. O que, para o homem, tudo que vem de Deus é sobrenatural, é mistério, é difícil de compreender, mas para Deus não há nada que seja difícil de compreender. Nós temos aqui o texto bíblico, que está em Número capítulo 27, verso 12 a 17. Como de costume, eu não me detenho no texto, porque nosso tempo é bastante corrido, mas acredito que você, professor, está fazendo isso, está estudando o texto, fazendo um estudo, buscando aí em alguns comentários bíblicos, informações históricas, sociais, políticas e religiosas do texto de Número capítulo 27. Leia todo o capítulo. A introdução. A nossa introdução, ela é um resumo básico do que foi a história de Moisés. Por exemplo, nós começamos aqui. A vida de Moisés é um milagre em todos os sentidos. Nascido sob condições extremamente desfavoráveis, né? Moisés nasceu no tempo de controle de natalidade do faraó no Egito, né? O povo de Israel estava crescendo muito, estava aumentando muito, e então o faraó mandou matar aqueles meninos, ainda lá quando as parteiras fossem ajudar as mães judias a dar à luz, elas matassem os meninos. E Moisés nasceu nesse tempo, condições extremamente desfavoráveis, um tempo de controle severo de natalidade. Foi escondido por 3 meses por seus pais. Moisés foi escondido por seus pais até o momento em que não dava mais para escondê-lo. Para salvar sua vida, sua mãe colocou dentro de um cesto betumado no rio Nilo, mas a filha de Faraó o encontrou nas águas do rio e o resgatou. Nós temos aqui, então, básico da história de Moisés na sua infância, como ele nasceu em tempos difíceis, natalidade,
Não, os pais de Moisés tentaram esconder ele. Flávio Joséfo diz que ele só foi preservado porque era uma determinação de Deus, mas fora isso seria impossível a sobrevivência de Moisés. Então ele é colocado nas águas do Nilo em um cesto, e o Nilo tem feras terríveis como os crocodilos do Nilo, e nada aconteceu com o Moisés. E aí a filha do faraó o encontrou e o resgatou e levou ele para ser seu filho. E foi a filha de faraó, então, quem deu o nome Moisés, tirado das águas, daí provém o seu nome. Ele foi criado como filho da filha de faraó. Quando adulto, agiu precipitadamente e teve que fugir do Egito. Ele matou um egípcio, né? Ele viu um egípcio maltratando um judeu, né? Ele descobriu que era de origem judaica, de origem hebraica, né? Para ter maior concordância com o tempo aqui, de origem hebraica. Então ele se revoltou com aquilo, agrediu o egípcio e o matou, e por isso ele teve que fugir do Egito. Moisés tinha aqui por volta de 40 anos nesse momento, então ele teve que fugir do Egito para o Egito. A formação desse homem extraordinário, suas lutas, dilemas e conquistas será o tema da nossa lição desta semana. Pois bem, a história de Moisés, a jornada de Moisés, Moisés e sua história, né? Porque não é apenas a jornada nele no deserto, mas toda a sua história, de forma resumida, mas muito importante. Moisés era um homem com um ideal, isso é muito importante, um homem com um ideal. Esse era o Moisés. Há certas motivações que impulsionam as pessoas fortemente, fazendo-as conquistar objetivos aparentemente inalcançáveis. Moisés, o libertador hebreu, guardava no coração e mente o desejo profundo de conduzir seu povo à terra prometida. Esse foi o seu ideal de vida. Olha só. Há certas motivações que impulsionam as pessoas fortemente, fazendo-as conquistar objetivos aparentemente inalcançáveis. Qual era a motivação de Moisés que fez ele permanecer tão firmemente convicto no seu ideal? Que a história de Moisés é uma história fantástica. Moisés foi levado para o palácio e desde criancinha e cresceu como um general egípcio, um homem, um guerreiro, um homem estudado, um homem que tinha o trono, que tinha o reino à sua disposição. Inclusive o escritor aos Hebreus diz lá em Hebreus capítulo 11 que Moisés rejeitou o trono de Faraó, deixou de ser filho da filha de Faraó e preferiu seguir a vida de escravo dos seus irmãos. Por quê? O que fez Moisés tomar atitude tão extrema como essa? De fato, a motivação, o ideário de vida de Moisés. Moisés temia a Deus e ele tinha em seu coração o seu ideário de vida, sair do Egito e ir para um lugar que Deus havia prometido e ali poder adorar a Deus livremente. Por isso, Moisés não desistiu em momento algum. Aos 40 anos decidiu por conta própria retirar o seu povo da escravidão. Isso no sentido, como eu já falei, quando ele viu um egípcio maltratando um dos seus irmãos, e ele enfrentou lá o egípcio e acabou matando ele, enterrando na areia. Mas não deu certo e ele teve de amargar um ostracismo que durou 40 anos. Olha só, o grande general virou pastor. Moisés era um guerreiro, Moisés era um homem estudado, Moisés era um homem entendido nas leis egípcias, na ciência, na filosofia, era um especialista em guerras, mas ele foi para o deserto de Midian ser pastor de ovelhas. O grande general, o homem de grande fúria, agora
se torna o homem mais manso. A Bíblia diz que não havia ninguém mais manso do que Moisés. Até que Deus então lhe apareceu e o chamou. Moisés precisava libertar o povo e conduzi-lo a uma terra que manava leite e mel. Aqui todas as habilidades de general desaparecem e aparece a mansidão do pastor, né? Deus chama o general, mas o general precisa ser pastor, porque ele ia liderar um povo que, como general, ele mataria aquele povo no deserto, mas como pastor, ele amaria a ponto de dar a própria vida por aquele povo. A partir de então, ele batalhou, usando toda a sua energia, por 40 anos, para que seu objetivo fosse alcançado. E você, meu querido amigo, desiste facilmente dos seus projetos de vida? Tem uma frase que diz que não desista a primeira vez. Quem se acostuma a desistir nunca manterá-se em projeto algum. Sempre desistirá. É por isso que Moisés não desistiu em nenhum momento, porque certamente ele entendia que se ele acostumasse a desistir, a covardia se apoderaria dele e ele nunca, jamais teria vivido o que ele viveu com Deus. Porque muitas pessoas acham que o objetivo, o alvo maior de Moisés era entrar em Canaã. Na verdade, Moisés tinha o prazer de estar na presença de Deus. Ele sabia que Deus tinha algo, um descanso superior, como diz o escritor aos Hebreus, para ele, tanto que às vezes a gente pensa, Moisés não entrou na terra de Canaã, será que ele foi para o inferno, não foi salvo? Nada disso. Moisés só não entrou na terra de Canaã, só não entrou no descanso físico, material da terra de Canaã. Mas Moisés certamente está no céu, está com Deus, senão ele não teria aparecido no monte lá, juntamente com Elias, diante de Jesus. Um homem que também cometeu erros. Isso é importante a gente notar, porque às vezes a gente entende, às vezes a gente pensa que um homem de Deus, ele é um homem perfeito, que não comete erros. Isso é um equívoco. Depois de quase 40 anos sofrendo num deserto inóspito e conduzindo milhões de pessoas insubordinadas e de coração duros, Moisés comete um desatino. O Moisés então cometeu esse desatino. Que desatino foi esse? Deus mandou falar a rocha, mas na sua ira ele feriu a rocha e por 2 vezes. Olha só, isso aqui é uma situação bastante complexa, porque Deus foi muito severo com Moisés. Será que outras pessoas não cometeram pecados muito mais graves do que Moisés e entraram na terra, foram abençoados, não perderam a promessa, enfim? Será que Deus não foi muito severo? Olha, essa é uma questão que não, a gente pode explicar da seguinte forma. Não, Deus não foi muito severo, porque Moisés sabia que Deus tinha algo muito mais especial para ele. Moisés conhecia Deus face a face, sabia os planos de Deus para ele. Moisés sabia que era importante entrar na terra de Canaã, mas mais importante, ele certamente cometeu aqui um pecado muito grave, senão Deus não teria feito isso. Uns vão dizer que é porque a rocha era Cristo, ele feriu Cristo, outros vão dizer porque ele reagiu com muita ira, enfim. Alguma coisa Moisés fez que desagradou a Deus. E a partir do texto não dá para a gente depreender necessariamente. Alguns vão dizer que Deus foi muito severo. Eu acredito que não. Deus deve ter agido de acordo com aquilo que ele tinha para Moisés. Certamente este foi o maior erro de sua vida. O salmista, séculos depois, afirmou: indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés, por causa deles, porque irritaram o seu espírito de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Bom, então o salmista já está dizendo aqui que possivelmente Moisés
não tenha o pecado de Moisés não tenha sido apenas o ferir da rocha, mas ele possa ter dito alguma coisa, se irou e falou alguma coisa que a gente não tem nenhum esclarecimento maior aqui. O fato é que ele acabou ficando de fora da terra prometida. Em determinadas ocasiões, os erros cometidos podem não trazer consequências tão graves, mas, em outros momentos, os equívocos são inadmissíveis e inaceitáveis, principalmente no que tange às coisas que digam respeito à obra de Deus. Nós temos que ter muita cautela. Lembremos do livro de Levítico, por exemplo, que nos mostra a santidade de Deus. Nos mostra um Deus santo e um Deus exigente. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Um homem que aceita parar. Interessante. Moisés aceita que o seu tempo chegou ao fim, né? O sonho de adentrar na terra prometida termina para Moisés, quando o Senhor lhe diz: pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Deuteronômio 32 e 52. Moisés soube atender ao mandato de Deus. Deus diz para Moisés que o momento dele chegava ao fim, que ele partiria, né, para estar com Deus e que Josué assumiria o seu lugar. E Moisés, de forma talvez assim extremamente humana, até questionou a Deus, né? Mas Deus não aceitou a argumentação de Moisés, né? Moisés ainda tentou argumentar com o autismo, como fizeram outras vezes, mas o Senhor foi taxativo e disse: basta, não me fale mais nesse negócio. Mas Moisés certamente se conformou pelo que ele compreendia de Deus, porque certamente Deus já havia dito para Moisés que ele tinha algo maior, melhor para Moisés. E é claro, nós vemos aqui que em momento algum o texto mostra que Moisés ficou com raiva com Deus, irado com Deus, tentou brigar com Deus por causa do seu posto, por causa do seu cargo como líder. Não, ele entendeu o que Deus disse e aceitou a determinação de Deus. E nós precisamos entender também que o fato de Moisés não entrar na terra prometida não significa que ele tenha perdido a salvação, senão ele não estaria com Elias no Monte da Transfiguração com Cristo. Como servo, ele tinha consciência de que chegaria o momento de parar. Às vezes é preciso parar. Com o tempo, conhecer o tempo de começar e terminar é uma virtude que somente os mais nobres e espirituais possuem, né? Às vezes é até complicado a gente falar sobre isso. Às vezes há pessoas que têm cargo na igreja e tá a vida inteira ali e já não está produzindo mais nada e dando trabalho e não de forma alguma. É importante a gente saber o momento de começar e o momento de terminar e entender que não existe ninguém insubstituível na obra. Sempre tem alguém preparado por Deus com maior talento para dar continuidade ao crescimento do reino. Jesus compreendia perfeitamente o tempo do Pai, né? Tanto que em João, capítulo 3, verso 1, diz que Jesus, sabendo que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele sabia que o seu ministério duraria somente aquilo ali, e ele não pediu ao Pai para permanecer nenhum minuto a mais, porque ele sabia que o seu tempo era aquele. Como cristão, necessitamos conhecer o tempo de Deus em nossas vidas e ministério. Para isso, precisamos nos relacionar com Deus. Isso é importante. Como nós vamos saber a vontade de Deus se nós não nos relacionamos com Deus? Paulo diz lá em Romanos capítulo 12 que nós não devemos nos conformar com o mundo, mas devemos transformar a nossa mente, devemos nos transformar pela renovação da nossa mente,
para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós continuarmos com mente, com vontades mundanas, nunca saberemos qual é a vontade de Deus. Certamente nos perderemos no caminho ministerial e sofreremos muito. Mas para aqueles que desenvolvem um relacionamento com Deus, que conhecem a vontade de Deus, certamente nunca será pesado para eles, sofrível para eles o dia de parar. Moisés, um homem à frente do seu tempo. Moisés era, então, um homem à frente de seu tempo. Moisés foi um homem de sucesso. Certamente, alguém pode dizer, mas Moisés não herdou a terra. O alvo dos israelitas era herdar a terra. Como é que ele era um homem de sucesso? O Moisés foi um homem de sucesso. Moisés foi um homem de sucesso desde quando nasceu. Era um jovem, uma criança muito bonita, uma criança que não foi assassinada quando nasceu, foi criada no palácio, aprendeu as táticas de guerra, aprendeu filosofia, aprendeu o conhecimento, as artes egípcias, foi para o deserto, aprendeu a ser pastor, voltou para Israel como pastor, agora um vaso nas mãos de Deus, ele exerceu perfeitamente o seu ministério e ele foi, sim, um homem de sucesso, liderou esse povo, um povo rebelde, um povo contradizente por 40 anos no deserto e conseguiu chegar até o alvo, certamente foi um homem de grande sucesso. O que muita gente pode perguntar é, mas o que é sucesso para você? Será que sucesso é possuir riquezas, prestígio, fama? Certamente que, pelo menos na perspectiva de Moisés, sucesso não é nada disso. Porque se fosse isso, sucesso ele teria quando ele era um príncipe egípcio. Mas ele teve sucesso, na verdade, foi como legislador, como profeta de Deus, e justamente quando ele deixou todo o apogeu, todo o sucesso, todo o glamour da corte egípcia e foi para o deserto com o povo de Israel. Conta-se que certa vez uma atriz famosa disse a um repórter: se sou uma lenda, como você diz, por que estou tão sozinho? Vou lhe dizer uma coisa. Tudo bem ser uma lenda, desde que você tenha por perto alguém que te ama. Moisés jamais poderia reclamar disso. Ninguém foi tão íntimo de Deus quanto Moisés nesse tempo, sem dúvida nenhuma. Uma pessoa de sucesso é aquela que, apesar de seus pequenos recursos, obtém êxito em realizações pessoais e coletivas. Olha só, sucesso então é relativo, mas que sempre envolve amor e a conquista de desafios. Sucesso é missão de vida. Qual é a sua missão de vida? Para que você acha que veio a esse mundo? Moisés sabia que a missão de vida dele era conduzir o povo pelo deserto. Para muitos pode parecer que não é uma grande missão, uma coisa tão atrativa, mas para viver as experiências que ele viveu, sem dúvida, era a maior missão que alguém poderia ter na vida. Moisés foi um homem de sucesso, pois ele viveu perto de pessoas que o amavam. Arão, Miriam, seus irmãos, Josué, Caleb, seus fiéis escudeiros. Moisés deixou a sua marca na história do seu povo. Este foi um homem de sucesso, porque ele deixou um legado. Ele tinha uma missão de vida, ele deixou um legado. Hoje a história conta a história de Moisés, porque ele teve sucesso. Conquistou o que era impossível aos olhos humanos e foi um sucesso como legislador, ele foi um sucesso como poeta, foi um sucesso como libertador, profeta e estadista. Olha só, legislador, porque ele foi o homem escolhido por Deus para entregar a lei ao povo. Ele foi poeta, porque Moisés escreveu os salmos. Ele foi libertador, porque ele conduziu o povo para fora do Egito. Ele era profeta e ele era estadista, porque era o governador, era o líder daquele povo naquele momento. Uma referência são
Olha só, Moisés também é um referencial na história do direito, pela entrega ao povo de um código legal muito avançado para a sua época. O código legal mais antigo, assim, e mais complexo, mais completo e mais avançado que as pessoas falam, é o Código de Hammurabi, muito antigo. E o código judaico, o código hebraico aqui da lei, também se assemelha muito, muito avançado para a época. E Moisés teve o privilégio de estar ali para fazer a entrega desse para o povo de Israel. As suas realizações extraordinárias, seu caráter e sua fidelidade a Deus fez dele o mais importante personagem do Antigo Testamento. Como eu disse, Moisés, Samuel, Davi, Daniel foram homens extremamente importantes, figuras importantíssimas no Velho Testamento, mas sem dúvida Moisés está no topo dessa lista. Um homem que cumpriu isso é extremamente importante. Será que nós estamos cumprindo as nossas missões? Moisés cumpriu o projeto que Deus tinha para a sua vida. Será que nós estamos cumprindo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida para nós fazer? Alcançou um patamar de excelência, tendo o seu nome incluído na galeria dos heróis da fé. Aliás, um dos maiores trechos da galeria lá dos heróis da fé é dedicado a Moisés. Inclusive, é um texto muito bonito. Hebreus capítulo 11, verso 23 diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandato do rei. Moisés cumpriu a sua missão. Ele nasceu, passou pelas dificuldades que passou, recebeu o chamado de Deus e cumpriu. Teve as suas falhas? Teve. Isso é prova de que o mais manso dos homens, o mais excelente dos servos, o mais amoroso dos pastores, ainda pode errar, como aconteceu com Moisés. O deserto e as muitas adversidades não lhe impediram de cumprir com a missão que lhe foi outorgada pelo Senhor. A confiança, a relação que ele tinha com Deus garantia o sucesso na sua missão. A última batalha de Moisés. Moisés, antes de subir ao monte e ali ser recolhido pelo anjo para o céu, para Deus, ele tinha ainda a sua última batalha. A última missão. Foi Deus quem falou com Moisés que a sua carreira e o seu tempo de vida nesta terra estava chegando ao final. Números 27, 12 a 13 diz: Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Deus, então, fala a Moisés que esse era o último momento, e ele precisava estar preparado para isso. Ele precisava ter maturidade para isso. E ele tinha maturidade emocional para ouvir aquilo que Deus falou para ele. Olha, a relação que Moisés tinha com Deus, o relacionamento que Moisés tinha com Deus, deu a ele essa segurança. Ele estava ouvindo da boca do próprio Deus. Não havia possibilidade de dúvida de estar errado. Mas ele tinha maturidade, porque o relacionamento dele com Deus dava maturidade para ele ouvir que ele ia encerrar os seus dias na terra. Você teria a mesma maturidade? Como você reagiria se Deus chegasse para você e dissesse, como disse a Moisés, que o seu tempo está terminando? Moisés confiava no Deus a quem dedicou grande parte da sua vida. Por isso que eu digo que o relacionamento de Moisés com Deus fez toda a diferença diante dessas dificuldades. Moisés sabia que havia um descanso melhor para ele. Ele aprendeu com a convivência com Deus. A nossa fé no porvir muda tudo na nossa vida diante das dificuldades. Porque
Se nós, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 15, verso 19, se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se nós esperamos em Cristo no porvir, certamente as lutas e até mesmo a morte aqui não será para nós algo tão estarrecedor, tão que nos colocará tanto medo assim. Um erro fatal. Esse erro aqui, na verdade, não foi de Moisés, foi um erro do povo. O povo foi quem errou, os soldados de Israel quem errou. A guerra contra os midianitas, a última guerra de Moisés, Números 31, não era aparentemente perigosa, pois do exército de Israel foram enviados apenas 12 mil homens, um número irrisório. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Essa vingança era importante, porque nós vamos lembrar aqui que Balaão e Baraque fez o povo pecar lá e levou Deus a uma peste sobre o povo lá e matou muita gente. Então, eis a vingança. Mas os soldados não agiram com muita sabedoria, não. O exército de Israel pelejou contra os midianitas e o Senhor ordenou que todos fossem mortos. Porém, os israelitas decidiram poupar justamente as mulheres midianitas. Ao que isso deixou Moisés nervoso, muito zangado. Deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor. Pelo que houve naquela praga entre a congregação do Senhor, números 31, 15 e 16. Olha só o que aconteceu. Os homens era para matar todo mundo e eles deram aqui uma vingança, né? Deus disse que era para Moisés vingar. Era justamente porque os midianitas, as mulheres midianitas lá, por conselho de Balaão, levou o povo a pecar e com isso Deus castigou o povo. E quando Deus disse que era para matar todo mundo, os homens de Israel matam os soldados, os machos, e levam as mulheres. Justamente as mulheres que tinham feito eles pecar. Deixou Moisés extremamente irado e Deus não aceitou isso de modo algum, porque Deus não aceita essa mistura. O joio não se vê bem com o trigo, não herdará com o trigo. A santidade e a obediência de Moisés não foram observadas nem imitadas pelo povo. Realmente não foi. Os grandes homens que imitaram bastante Moisés foi justamente Josué e Caleb. Eles não observaram o exemplo de seu líder, que era um líder temente a Deus, que observava a lei, que temia a Deus e que estava de contínuo na presença de Deus. A purificação. O Senhor então ordenou que ficassem alojados durante 7 dias fora do arraial, a fim de serem purificados. Números 31 e verso 19. Por causa da desobediência dos soldados, eles precisaram ficar fora do arraial. Deus, mais uma vez, está no seu povo a importância da obediência e da santidade. Nunca é demais lembrar que, especialmente o livro de Levítico, nos diz que Deus é um Deus santo e exigente. O povo não pode brincar com o culto, nem com a vida dedicada a Deus, porque Deus é santo e é exigente. Ainda hoje o Senhor requer de cada crente a adoção de um alto padrão de devoção e o comprometimento com ele, porque está escrito em 1 Pedro 1,15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Santidade ao Senhor sempre. A nossa conclusão nos diz: Moisés, servo fiel do Senhor, tornou-se um líder vitorioso no deserto. Não obstante as suas lutas, aprendemos com ele que a nossa trajetória nem tudo ocorre como planejamos, mas Deus nunca perde o controle da história. Deus está sempre no controle da história. Lá em Apocalipse nós vemos que ele tem o livro da história da humanidade, tudo está sobre o seu comando. Moisés concluiu sua trajetória de vida como um homem feliz, embora não tenha entrado na terra prometida. Mas Deus guardou para ele um descanso
maior. Nós temos aqui as perguntas, e eu não vou me deter nas perguntas, mas você, professor, faça o uso adequado desse instrumento para melhor fixar o conhecimento ou o ensinamento na mente dos seus alunos. Atenção, só um recadinho, esse slide você só baixa no ebdemfoco.com.br. Fora do ebdemfoco.com.br é pirataria, e se você piratear esse slide, você vai estar prejudicando esse projeto, que é um projeto que tem abençoado muitas escolas bíblicas dominicais. Então é isso aí, ebdemfoco.com.br, visite o ebdemfoco.com.br, baixe o seu slide, assine lá os cursos e prepare-se para ser um professor de excelência e transformar a sua escola bíblica dominical. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Fique na paz do Senhor. Cursos e prepare-se para ser um professor de excelência e transformar a sua escola bíblica dominical. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Fique na paz do Senhor.